Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública. Hoje nós recebemos aqui no estúdio Marta Pimenta, assistente social e diretora técnica de Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Araçatuba. Marta Pimenta, de início eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui em nosso programa. Obrigada, Carlos. Nós aqui agradecemos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje na TV Câmara. Ok, vamos começar essa nossa conversa tratando sobre o local onde você nasceu. Foi na região de Minas? Onde foi? Foi. Eu sou mineira, eu nasci em São Sebastião do Paraíso e fiquei lá até mais ou menos 7 anos de idade. Aí a minha mãe, não é que nos olhava e nos cuidava, achou que São Sebastião era um polo educacional um pouco restrito para a educação dos filhos. Então nós nos mudamos para Ribeirão Preto. Em relação a essa cidade inicial onde você nasceu, quais que são as principais recordações que você tem da época de infância, dos amigos, da família? São recordações muito boas. Eu tenho 4 irmãos, então a recordação são as cadeiras com eles, o início da pré-escola em São Sebastião do Paraíso, e depois nós fomos mesmo para Ribeirão com 7 anos de idade, onde eu fiz o primário, o colégio e fiz a faculdade. É uma cidade pequena lá? São Sebastião do Paraíso é uma cidade pequena, é perto de Ribeirão Preto, faz fronteira com Batatais, bem perto de Ribeirão. Os seus pais, o que eles faziam profissionalmente? A mamãe foi de prendas domésticas e o papai era comerciante. Ele tinha o que na época nós chamávamos de um pequeno empório. Você os ajudava no trabalho em casa? Como que era? Eu era muito garotinha nessa época, então ainda não ajudava não. Eu fui muito nova para Ribeirão, né? 6, 7 anos, era bem novinha. E depois a ida para Ribeirão, a que se deve que vocês foram para Ribeirão Preto? Por quê? Conforme eu falei, o papai faleceu, ainda em São Sebastião do Paraíso. E nós nos mudamos para Ribeirão Preto. A mamãe achou que Ribeirão Preto era uma cidade mais viável do ponto de vista cultural, intelectual. Ela achou que os filhos ali poderiam se desenvolver mais, poderiam cursar uma faculdade que São Sebastião do Paraíso não tinha. Sim, e aí, no pouco tempo em que estavam lá, vocês tiveram a infelicidade aí de perder o seu pai. Isso. Como que foi essa situação? O que você se lembra? Essa situação foi bastante desagradável, bastante preocupante e financeiramente também essa situação não foi muito agradável, porque a mamãe não tinha nenhum tipo de trabalho fora, não é? Ela apenas acompanhava o papai naquilo que ele fazia. Então, a mamãe, nesta época, ela colocou um pensionato. Sim. E neste pensionato, ela teve filhos de amigas que estudavam lá em Ribeirão Preto e que permaneciam lá conosco. Foi a forma que ela teve de nos educar, cuidar da nossa educação, foi assim. Ou seja, ela acabou assumindo o cuidado com a casa, o orçamento familiar. A mamãe era uma pessoa muito forte. Então, nessa época, ela fez o papel de pai, fez o papel de mãe, não é? Eram 5 filhos, não é? Nenhuma casada ainda, nenhum formado. Sim. Então, realmente, ela fez o papel de pai e mãe. Sim. Bom, e depois também, em Ribeirão Preto, foi a cidade onde você cursou os primeiros anos aí da escola. Como que foi essa época? Eu fiz naquela época o curso primário em Ribeirão Preto, depois eu fiz o curso clássico, né? Sim. E depois entrei na faculdade, que eu fiz serviço social. Então, tudo isso foi feito em Ribeirão Preto. Sim. E Marta Pimenta, como que você era enquanto aluna? Eu sempre gostei de estudar, mas eu era uma pessoa bastante extrovertida, bastante dada. Eu frequentava todas as atividades extracurriculares que tinha, os grêmios, parlamento, tudo que tinha extracurricular eu gostava bastante de estar presente, de participar de tudo. Marta, você também teve um envolvimento na ginástica olímpica durante a fase escolar? Sim, tive ginástica olímpica, voleibol eu também jogava, participava de passeatas, do grêmio, de todas as atividades extracurriculares que tinha no clássico e no colégio eu participava. Sim, depois o ensino médio, como que foi? Em que local você cursou? Eu fiz, naquela época era o clássico, né? Eu fiz no Instituto Otoniel Mota, fiz os 3 anos de clássico lá.
Depois eu me preparei para prestar o vestibular para serviço social. Essa época do clássico foi uma época muito boa também, uma época que traz grandes recordações. Era um grupo muito bom, pessoal muito amigo, muito dedicado. O Otoniel Mota tinha várias atividades e nós participávamos de todas elas. E depois eu me preparei então para o vestibular de serviço social. Você acabou ingressando então na UNAERP. Quais são as principais lembranças que você tem da época da faculdade, da academia? Como que era? As lembranças da faculdade de serviço social foram muito boas. A faculdade de serviço social, quando eu sou da terceira turma de serviço social da UNAERP de Ribeirão Preto. Então, na época, nós não tínhamos ainda um corpo docente bastante adequado para todas as matérias que a faculdade tinha. Então, foi um curso muito bom, porque vieram professores de São Paulo. Eu fui aluna, por exemplo, do Carlos Alfredo Queiroz, me deu aula, ele vinha de São Paulo, ele foi secretário de Estado e, por sinal, secretário de Estado da minha secretaria. Tive também o Cortês Pinheiro, que teve uma série de livros auditados, livros publicados, teve uma editora depois, e era uma turma muito boa. Serviço social foi um curso muito bom que eu fiz em Ribeirão. Essas pessoas, Marta, acabaram exercendo uma forte influência na sua formação? Exerceram, sim. Por incrível que pareça, naquela época, nós também resolvemos fazer um grupo de estudo de filosofia, de metafísica. Essa é uma atividade que não dá para esquecer. Então, desse curso participavam o professor Covian, que era um fisiologista, professor catedrático da Faculdade de Medicina, D. Hildebrando, que era um monge e que era meu professor de psicologia. Tínhamos também um cardiologista, que era catedrático da Faculdade de Medicina de lá, e um grupo de cinco jovens naquela época que fazíamos esse curso. E esse curso deixou muitas recordações e também assim, trouxe uma influência muito grande na minha vida pessoal em função da postura que esse pessoal tinha. Sim, a sua faculdade foi concluída no final da década de 60, época em que você acabou fazendo um estágio no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Você teve uma grande experiência ali de estágio? Tive. A faculdade de serviço social, você necessariamente tinha que fazer estágios. Então, eu fiz vários estágios em hospitais psiquiátricos, de lá fiz na própria faculdade de serviço social, mas o meu último ano de estágio, onde eu tive que fazer o meu trabalho de conclusão de curso, foi no Hospital das Clínicas. Eu fiz um estágio lá, a minha tese lá no departamento de neurologia. Sim, e como que foi esse trabalho que você fez sobre as pessoas que apresentavam distúrbios neurológicos? Sim, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre pacientes que tinham foco temporal, não é? Com distúrbio de comportamento. Então, o professor catedrático naquela época, que era o professor Ambrus, selecionou um grupo. Sim. E eu trabalhei com esse grupo, fazendo um trabalho social com a família, com a escola, com o trabalho dessas pessoas. Foi uma experiência muito enriquecedora. Tá, e também foi uma experiência que trouxe uma grande contribuição para a sua vida. E foi também onde você encontrou uma pessoa bastante especial. Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre quem foi essa pessoa. Ah, sim. O meu marido, né, Lorival, é médico, neurologista, e eu conheci lá no Hospital das Clínicas, quando eu fazia esse estágio lá, ele também fazia residência de neurologia. Foi lá que nós nos conhecemos, depois nos casamos e viemos para Araçatuba. Sim. E aí, inicialmente vieram para Birigui. Houve um concurso para assistente social no Hospital das Clínicas e eu prestei esse concurso. Fui a primeira assistente social concursada de lá. O Lorival também havia sido convidado para ser assistente do departamento de neurologia. A família dele era de Birigui, ainda de Birigui, e nós viemos passar o Natal em Birigui e estávamos noivos. Então viemos até Araçatuba, onde ele tinha vários amigos médicos formados na mesma época que ele lá. E aí disseram que aqui estava precisando de um neurologista e a pressão foi muito grande para que nós viéssemos para cá. Então a mamãe brincava na época, os amigos, e diziam que era o único casal que eles conheciam que deixaram os empregos para poder casar e poder começar a vida. Isso foi em que época, Marta, a sua chegada aqui na região noroeste? Foi em 1970. E você tem recordações da cidade? Como que era Araçatuba na época? Araçatuba, na época, realmente podia ser chamada cidade do boi gordo,
porque era onde o pessoal na Praça Rui Barbosa, né, negociavam o custo da arroba de boi e a moeda de troca para qualquer coisa era o preço da arroba do boi mesmo. E hoje nós temos uma Araçatuba aí com algumas universidades, a Unip, a Unitoledo, Salesiano, FEA, e vai uma rede escolar muito boa, né? Em relação à parte cultural da cidade, você tem lembranças de como era? A parte cultural de Araçatuba naquela época era muito pequena. A experiência era muito pequena. Qualquer coisa em termos culturais que você quisesse fazer, você tinha que ir para São Paulo ou ir para um centro maior, né? O que hoje já não acontece. Eu acho que Araçatuba, nesse sentido, evoluiu bastante. Vocês foram bem recebidos aqui em Araçatuba, na época? Nós fomos bem recebidos, sim. Embora que naquela época diziam para as pessoas que vinham de fora que eram forasteiros. Sim. Mas eram forasteiros bem recebidos. Nós fomos muito bem recebidos. Eram bem acolhidos na cidade. Bem acolhidos, muito bem acolhidos. Você acabou fazendo um grande número de amigos na época. Eu fiz um grande número de amigos e ainda tenho esse grande número de amigos, né? Hoje, Araçatuba é a minha cidade, é a cidade do coração, é onde eu vivo, onde eu tive a minha filha. Eu gosto muito de Araçatuba. Sei. E Marta, qual que foi o seu primeiro trabalho assim que chegou aqui no município? Eu cheguei aqui em Araçatuba, conforme eu disse, era uma cidade que naquela época não tinha tanto campo de trabalho assim, principalmente para mulher. A mulher da fase que eu vim não trabalhava muito naquela época. Sim. Então, isso, de certa forma, foi até uma curiosidade para algumas pessoas do meio profissional do Lorival, né? Então, as pessoas queriam saber por que eu trabalhava, né? Mas eu comecei o trabalho na Fundação Araçatubense de Promoção Social, né? Sim. Depois eu prestei um concurso para o SESI e depois para a Secretaria. Ok, Marta, a respeito desse assunto a gente vai continuar falando no segundo bloco do programa, que vai fazer um breve intervalo e volta já. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rachado com tom escuro e manchas brancas, e os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Feijão, feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz, arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região, só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe a assistente social e diretora técnica de Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Araçatuba, Marta Pimenta. Marta, nós terminamos o primeiro bloco do programa falando um pouco sobre a sua vida pessoal e sua chegada aqui em Araçatuba. Vamos começar essa segunda parte do programa tratando sobre os seus primeiros empregos aqui em Araçatuba, que a primeira experiência foi com um grupo de psicodrama. Sim, quando eu cheguei aqui, a área de serviço social e o campo de serviço social era muito restrito para que eu pudesse, logo de início, trabalhar. Então, eu aceitei, com muito prazer, trabalhar com um dos psiquiatras da cidade, que naquela época estava desenvolvendo psicodrama. Então, eu trabalhei como terapeuta auxiliar dele, ego-auxiliar. Foi uma experiência muito rica, eu acho que inclusive para a minha vida pessoal,
porque neste grupo você tinha oportunidade de ver as nuances psicológicas das pessoas, as dificuldades que para algumas pessoas são tão grandes, para outras essas dificuldades não existem. Então foi um trabalho muito rico, inclusive para a minha formação pessoal. Neste caso, foi uma das principais experiências que você teve já formada? Já formada, Sim. foi. E também teve uma passagem pela Fundação Araçatubense de Promoção Social. O que era desenvolvido, Marta? Certo. A Fundação Araçatubense de Promoção Social já era alguma coisa na área de serviço social. Sim. Era uma fundação que existia naquela época e ela desenvolvia alguns projetos sociais, ainda quando a assistência era um mero assistencialismo, não era tratada como política pública, nós tínhamos alguns projetos sociais ligados à prefeitura. Sim. Foi um trabalho muito rico também. E na sequência você foi aprovada para um concurso público do SESI. Isso, eu prestei o concurso no SESI, o concurso era para orientadora social, prestamos esse concurso, eu na área de serviço social, uma psicóloga e um advogado. Mas, para surpresa nossa, depois nós iríamos os três ministrar treinamentos. Sim. Então, foi um trabalho bastante enriquecedor esse do SESI também, inclusive para a minha vida pessoal. Porque nós tivemos assim que fazer uma capacitação, nos capacitar grandemente para poder ministrar esses cursos. Eram cursos que nós ministrávamos nas indústrias, nas empresas de Araçatuba, de Birigui, Penápolis, Guararapes. Nós ministramos na cursos região aqui inteira. toda, na ET, na Nestlé, e eram cursos de formação pessoal. Então, qualidade no atendimento, chefia, supervisão, alguns cursos na área de segurança do trabalho, qualidade total, né? Qualidade no atendimento, a qualidade começa em mim. Então, foram cursos que nos trouxeram uma experiência muito grande, muito enriquecedora. Você ficou quanto tempo no SESI, Marta? Eu fiquei 18 anos no SESI, 18 anos. Ou seja, foi um longo tempo. Aliás, eu tenho ficado um longo tempo em todos os trabalhos meus. Sim, e aí tem outro trabalho que chama bastante atenção, que foi o fato de você ter participado da criação do Departamento de Serviço Social na Santa Casa de Araçatuba. O que foi esse trabalho, Marta? O SESI eu fazia 4 horas lá, meu trabalho era de 4 horas. Então, nas outras 4 horas, eu tive algumas outras experiências. Eu montei o Departamento de Serviço Social da Santa Casa a nível de assessoria, né? Era uma novidade. Era uma novidade na época, né? Era um trabalho apaixonante, porque em Ribeirão Preto eu trabalhei praticamente na área da saúde, em todos os meus trabalhos lá foram na área da saúde. Nós então montamos o Departamento de Serviço Social, treinamos algumas assistentes sociais que lá ficaram e depois deixamos. Depois disso nós também trabalhamos móveis Tribelato, né, como assistente social. E, por fim, nós implantamos um trabalho de qualidade total na Unimed de Araçatuba. E em que consistia esse trabalho? Nós fizemos um trabalho na sede mesmo da Unimed, fizemos treinamento e capacitação com as funcionárias da Unimed e depois a Unimed nos pediu que fizéssemos um projeto para secretários de consultório médico. Todos aqueles médicos que atendiam a Unimed encaminharam as suas secretárias lá para a Unimed e nós fizemos um treinamento naquela época praticamente com todas as secretárias de consultório médico, ministrando o curso de qualidade no atendimento. Também na Unimed, dentro deste trabalho, nós fizemos algumas palestras para os médicos de qualidade no atendimento. Foi um trabalho muito bom. A sua atuação na área é bastante ampla e a gente percebe também que passou pela faculdade de odontologia, no Centrinho e no curso de medicina veterinária. Lá também, o que foi desenvolvido? Nós fizemos o mesmo treinamento lá. Nós demos alguns cursos de chefia, de supervisão e demos o curso de qualidade no atendimento para os funcionários da Faculdade de Odontologia e Medicina Veterinária. Outra questão que chama atenção no seu currículo, no seu trabalho profissional, foi estar à frente da Diretoria Técnica de Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Araçatuba, onde você está há 14 anos. Que tipo de atividades você realiza à frente da diretoria? Eu estou na divisão regional, é uma secretaria de Estado, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social há 14 anos, né? Eu não sou concursada, é um caso de indicação, né? Um cargo em comissão. A Secretaria de Assistência Social do Estado, ela formula a política de assistência social de todo o Estado de São Paulo.
E a nossa divisão regional tem mais 25 no estado, nós temos a incumbência de levar os municípios a executarem a política de assistência social. Então, o nosso trabalho não é com a população diretamente, mas nós fazemos um trabalho com as prefeituras e, em especial, com seus órgãos gestores. Sim. Em relação aos convênios que são firmados com a prefeitura, ao longo desse longo período que você esteve à frente, quais foram as principais políticas, os principais assuntos que foram destacados, que foram elaborados? Bom, o governo do estado, ele dá recurso para as prefeituras que lá possuem um fundo financeiro onde tem o recurso municipal, estadual e federal. Então, nós temos aí na região alguns projetos, os dois principais são de transferência de renda da Secretaria, que é o programa Renda Cidadã, que é feito com famílias, e nós temos o Ação Jovem, que é um programa feito com jovens entre 14 e 21, 22 anos, mais ou menos. Mas, além disso, as prefeituras, quando elas recebem esse recurso do Estado, elas têm a liberdade de montar os projetos que elas acharem que são importantes e que estejam dentro da sua demanda prioritária. Então, ela tem liberdade de fazer o projeto que ela quer. Sim. E daí, Marta, em relação a outros segmentos, os idosos, as crianças, existem outras políticas? Existe sim. Na nossa secretaria atende família, atende o idoso, atende criança e adolescente. Para o idoso, até a nossa secretaria está lançando, dentro do programa Futuridade, que foi lançado ano passado, o programa Quero Vida, né, que é um programa bastante interessante, sendo lançado agora. Ele é um centro-dia para idosos. E com o trabalho para criança e adolescente, nós trabalhamos muito na região também o sistema de garantias de criança e adolescente, né, fazendo um trabalho de capacitação e articulação com os atores sociais, que são as indústrias, os advogados. É um trabalho muito bom também. Sim. No segmento da assistência social, como que está situada a região de Araçatuba hoje, no estado de São Paulo? A região de Araçatuba, ela é uma região um pouco especial, né? Porque além de tudo aquilo que outras regiões têm, nós temos 3 fatores na região de Araçatuba que agravam um pouco a questão da assistência social, que são as penitenciárias. Nós temos 8 penitenciárias, 2 centros de ressocialização, nós temos 40 assentamentos, né? E nós temos 17 usinas. Esses 3 tipos de trabalho, né, eles acumulam um pouco de riqueza, não tem dúvidas, as destilarias naquilo que elas fazem, mas trazem inúmeros problemas sociais, como violência doméstica, violência sexual, gravidez precoce, desemprego, mão de obra não qualificada. Sim. Na sua avaliação, quais que são os mecanismos que o Estado, o governo municipal, deve adotar para superar essas deficiências que são encontradas? Bom, em relação ao setor sucroalcooleiro, nós sabemos que essas usinas, elas têm um recurso grande para a área social. O que nós temos orientado as prefeituras é que façam um trabalho integrado, um trabalho em rede, juntamente com as usinas, porque as usinas criam uma demanda muito grande nos municípios que estão no seu entorno, na área da assistência, da saúde e da educação. Sim. E se for comparar com outras regiões do estado, em que pé está a situação de Araçatuba, na área da assistência social especificamente? Eu acho que na nossa região a assistência social está bem desenvolvida, ela está caminhando bem, não é? Nós temos aí a atuação da divisão regional, o nosso trabalho é muito mais um trabalho de capacitação com as prefeituras, com os gestores, com o pessoal técnico, assistentes sociais, psicólogos, para que eles consigam desenvolver bem os nossos projetos, né? O Estado de São Paulo não faz assistência por fazer, não é? Ele não dá recurso por dar, ele exige que tenha um retorno com indicadores de qualidade, com indicadores que, de certa forma, nos deem o retorno se essa população, de fato, está sendo bem trabalhada. Então, eu diria, em uma palavra, é o foco do nosso trabalho, é a emancipação. Sim. E nesse trabalho de capacitação dos profissionais, Marta, quais são as principais demandas que chegam à diretoria regional? No trabalho de capacitação, a maior dificuldade que nós temos, de fato, é quando mudam
no ano político que muda os prefeitos, porque muitos prefeitos trocam seus técnicos. Então, por 4 anos, a divisão regional faz todo um trabalho de assessoria, de acompanhamento, de capacitação e, às vezes, isso muda e nós temos que começar tudo outra vez. Mas, enfim, esta é uma característica do nosso trabalho. E ao longo destes 14 anos, quais foram as principais vivências que você teve à frente da diretoria? A vivência que eu tive frente à diretoria foi muito rica. Eu acho que não só tecnicamente falando, porque nesses 14 anos a assistência social evoluiu muito, ela passou a ser considerada como política pública, não é? Não mero assistencialismo, política pública como é a educação, como é a saúde, com todos os seus indicadores e todas as suas atribuições aí. Esta foi uma experiência muito rica do ponto de vista técnico. Agora, do ponto de vista pessoal, a experiência é muito rica. Porque, afinal, nós temos acompanhado aí 3 gestões de prefeitos que mudam, prefeitos que saem, prefeitos que entram, prefeitos que voltam, não é? Graças a Deus temos, assim, um relacionamento muito bom na região. Então, isso nos trouxe, assim, uma experiência muito boa, muito rica. Encontramos muitos amigos. Nestes momentos de transição, quais foram as principais preocupações que vocês tinham? Eu acho que a principal preocupação nossa é que a assistência ela é considerada política pública, né, já há mais de 10 anos. Mas os prefeitos não têm obrigação de saberem isso, alguns técnicos também não. A nossa maior preocupação foi pontuar a assistência enquanto política pública, né, como a saúde como a educação e tirar o foco da assistência para aquele mero assistencialismo, como é o trabalho dos fundos sociais, espelhados na primeira-dama do Estado, né? Então, nós trabalhamos com projetos. A assistência, enquanto política pública, ela trabalha com projetos, através de projetos. Sei, Marta, agora trazendo um pouco para a sua vida pessoal, nas horas vagas, de folga, a que outras atividades você se dedica? Eu gosto muito de um bom papo e gosto muito de assistir um bom filme. Então, nas pequenas horas de lazer, porque a secretaria exige muito, nós viajamos muito nos 43 municípios, muitas viagens a São Paulo, mas eu gosto de chegar em casa e assistir um bom filme. Bom, a conversa está boa, mas nós estamos nos aproximando do final do programa. Gostaria que você fizesse algumas considerações sobre a sua presença aqui hoje. Olha, me trouxe uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande em estar aqui. Em função até dessa questão da assistência social como política pública, né? De repente se entrevista, se tem curiosidade de saber como está a saúde, como está a educação, e a assistência às vezes ela fica relegada a segundo plano, exatamente por esse foco que ela tinha de assistencialismo. Ela, enquanto política pública, foi muito bom ter sido entrevistada hoje e poder falar um pouco sobre isso. Ok, então, mais uma vez eu reitero o agradecimento pela sua presença. A você de casa que nos acompanhou, mais uma vez, obrigado pela audiência e até a próxima edição do programa Identidade Pública.